Senhor, nós adoramos ao nosso Deus com nossos louvores, com as nossas ofertas, e chegou o momento de ouvirmos a voz do Senhor através da sua poderosa palavra. Pastor Alexander Duarte, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Eu me sinto muito feliz de poder estar na minha casa, no Ministério Azaf, trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Quero agradecer primeiramente a Deus e ao meu pastor Alexander e o pastor presidente, todos os pastores desse ministério, que me coube essa responsabilidade de estarmos aqui hoje, trazendo algo da parte de Deus. Confesso para os irmãos que eu não vi a mensagem, e aí eu falei com a minha esposa, e o pastor Alexandre está mandando uma mensagem para mim. Eu falei, deve ser para orar, igual o pastor Cláudio, ele orou com a pastora Viviane, então vamos lá. Aí eu falei assim, se for para pregar, eu vou cantar. Aí quando eu vi a mensagem por inteira, ele, Alexander, traz a mensagem. Eu falei, amém, pastor. Mas eu quero trazer uma mensagem nessa noite, a qual Deus colocou no meu coração. É um texto muito conhecido pelos irmãos, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46 ao 52. Vou dar um tempo para que os irmãos possam achar em suas Bíblias, para que possam acompanhar a leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, e disse que o chamasse. O chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O pastor mandou a mensagem, e eu comecei a falar com Deus o que eu traria para a igreja, o que Deus queria falar comigo e contigo nessa noite. Digo para os irmãos que eu não sou pregador, mas eu tenho certeza que Deus irá falar comigo e contigo nessa noite através dessa palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu sou simplesmente um canal para que Deus possa falar em nossas vidas através da sua palavra. E Marcos, falando sobre Marcos, é um texto, que o Evangelho vem trazendo um conhecimento. E Marcos também é chamado de João Marcos, que ele focou o seu Evangelho na figura de Jesus Cristo, como um servo que veio para servir, diferente de Mateus e de Lucas, que iniciaram os seus respectivos textos com ênfase mais na genealogia e no nascimento de Cristo. Marcos inicia esse evangelho de forma bem prática e muito objetiva, porque Marcos vem mostrando que Jesus, ele cura, ele liberta, os enfermos e os oprimidos. E a palavra vem dizendo no capítulo 10, no verso 45, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate de muitos. E é importante sabermos também nesse texto que Marcos é uma narrativa bem concisa e direta, focando mais nos milagres do que nos sermões de Cristo, a fim de demonstrar também que Jesus Cristo
é um homem de poder, de palavra e de ações. E nessa noite é um culto denominado culto da conquista, é um culto chamado também um culto do mês da família, aonde Deus te trouxe aqui para que você possa receber a tua bênção, a tua vitória. E falando sobre milagres, esse texto a qual eu estou abordando, que milagres tem o seu significado, que são sucessos que não se explica por causas naturais. E eu estava pensando sobre essa palavra, Deus falando comigo nessa tarde sobre milagres. E eu pensei no ano de 2020, 2021, foi momentos que passamos com muitas dificuldades, né, sobre a Covid-19, essa síndrome aguda respiratória, que foi um momento que as famílias perderam seus entes queridos. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando de frente, né, na linha de frente dessa Covid-19. As coisas que aconteciam na mídia, que as pessoas assistiam, e aquilo foi verdade, aonde pessoas entravam e não sabiam se ia voltar. Seus familiares não tinham mais contato com ninguém, e às vezes as pessoas chegavam no hospital com uma saturação baixa. A primeira coisa que eles faziam era querer colocar um fluxo de oxigênio e até mesmo entubar as pessoas, porque eles não sabiam como lidar com aquele tipo de doença. Eu fui trabalhar em hospitais aí de campanha. Os profissionais na época eram todos recém-formados, porque os profissionais que estavam já há muito tempo na área não queriam se infectar, e os profissionais por não saber como se tratar essa doença, muitas pessoas morreram mesmo. E eu fiquei pensando sobre milagre, e Deus me falou no meu coração, e aí eu pude ver na palavra, em Salmos capítulo, de Números 3, verso 5, diz assim: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O maior milagre da nossa vida é saber que nós podemos dormir, acordar e saber que o Senhor nos sustentou. E eu estava pensando assim, será que as pessoas hoje em dia estão se preocupando, né, em milagres extraordinários, milagres de grande porte, mas o maior milagre é esse, você saber que você pode acordar, inspirar e expirar, você acorda com saúde. E olhando sobre isso, e Deus vem falando mais comigo sobre milagres, e aí eu falei: Senhor, milagres, hoje nós estamos preocupados com muitos milagres, mas os milagres estão notórios na nossa vida. A nossa vida é um milagre, e mesmo se eu não acordar, e se eu não respirar, o apóstolo Paulo vai trazer a carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 21, dizendo: porque o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mesmo se eu não respirar, eu tenho a certeza e a convicção que a minha vida está em Cristo Jesus. A nossa trajetória de estar nos cultos, de estar na igreja, é porque nós temos a convicção e a certeza que um dia iremos morar no céu. Esse é o maior objetivo. É por isso que estamos aqui nessa noite, nesse culto. E eu comecei a meditar mais no Senhor e buscar, porque os milagres hoje em dia não estão acontecendo como aconteceu no passado, mas o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. O mesmo milagre que o Senhor fez no passado, que vai fazer agora, no presente, irá fazer no futuro, porque a Bíblia fala no livro dos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu não sei qual tipo de milagre você veio buscar nessa noite, mas uma coisa eu posso profetizar na sua vida, que hoje será o dia que Deus irá realizar um milagre na tua vida, um milagre na sua família, porque quando você vem para o culto, a sua família está em casa, você está aqui representando a sua família, e as orações estão se estendendo em toda a sua parentela. Buscando mais sobre o texto e sobre esse livro de Marcos, o capítulo 1, ele mostra que João Batista,
ele prepara o caminho para Jesus. Um homem que pregava que após mim vem um que é mais forte do que eu, que não sou digno de desatar suas sandálias. No capítulo 2, Jesus cura um paralítico de Cafarnaum, um homem que foi baixado de um telhado por seus amigos para ser curado por Jesus. No capítulo 3, Jesus entra na sinagoga e cura um homem que tinha uma mão mirrada. Capítulo 4, Jesus profere a parábola de um semeador, o qual o lavrador, no seu cuidado, saiu ao campo e semeou a semente, semeou 4 tipos de semente. No capítulo 7, Jesus ensina sobre a pureza interior, onde os fariseus, eles achavam que pelo fato de lavar suas mãos antes das refeições, estavam purificados das suas impurezas. No capítulo 8, Jesus alimenta 4.000 homens, além de mulheres e crianças. No capítulo 9, Marcos relata a transfiguração de Jesus, como Pedro, Tiago e João viram Jesus sendo glorificado como um filho de Deus. E sim, no capítulo 10, é o capítulo de referência dessa mensagem, aonde nós vimos Jesus curando um mendigo chamado Bartimeu. No capítulo 10, ao verso 46 ao 52, trazendo isso para os nossos dias, nós vemos que esse homem, ele tinha diversas dificuldades, e existem diversos fatores nas nossas vidas que fazem nos pararem. E uma vez nós parados, nós ficamos estáticos, estagnados, e muitas vezes sem força de caminhar, muitas vezes não conseguimos vir aos cultos, muitas vezes não conseguimos orar, muitas vezes não conseguimos pregar, muitas vezes não conseguimos nem abrir a boca para nada, nem para dizer um glória a Deus, porque estamos nessa caminhada, estamos fracos, e às vezes sem nenhuma opção, encontramos aprisionados. Mas esse texto vai nos mostrar que Bartimeu é uma prova de quando nós queremos, nada e ninguém vai impedir a nossa trajetória, o nosso percurso diante do Senhor Jesus. Diante desse texto, eu queria trazer um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem: nós somos um povo que nunca desiste e nem iremos desistir. Que você possa dizer para o seu irmão: nós nunca iremos desistir. Pode dizer para ele, fala para ele que nunca iremos desistir. Louvado seja Deus. Se analisarmos a vida deste homem, desse cego, a vida desse cego, ele tinha diversos motivos para parar e desistir, assim como nós temos também. Nós passamos por dificuldade no nosso cotidiano, nós passamos por lutas, passamos por adversidades, e um dos motivos por que esse homem poderia parar é que ele era um deficiente físico. E na época, a deficiência física, ela era algo que atrapalhava a vida dele em tudo com relação à sociedade, porque ele tinha que, a maioria dos empregos, exercia esforços, e deficiente físico não tinha, a sua vez na sociedade. Ele era desprovido, na sociedade, desvantajoso para ele. E hoje em dia não, hoje é bem diferente. Hoje em dia nós temos a facilidade, de ter os concursos públicos que têm as próprias vagas para pessoas que são portadores de deficiência física. As empresas já têm as vagas reservadas para pessoas que são portadores de deficiência física. E esse homem não tinha nada disso. Olha a dificuldade que ele passava, e além disso, dele ser um homem com essa deficiência, a deficiência dele trazia para ele algo que o mundo não entendia, porque ele vivia à beira de um caminho, mesmo cego. Outra coisa importante é que ele era pobre, mas desprovido do necessário. Esse homem não tinha nada. Nós podemos louvar a Deus que nós temos o que comer, o que vestir. Hoje eu tenho certeza que nós tomamos café, muitos tomaram café, tiveram almoço, todas as refeições diárias, porque Deus tem entrado com providência em nossas vidas. E esse homem não tinha nada. Porque você está trabalhando, é porque Deus está te dando condições de saúde para você estar no seu trabalho. As portas estão abertas, não é porque nós somos autossuficientes, não. É porque Deus está no controle de nossas vidas. E se a porta se fechar, Ele vai abrir outra.
porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que um dia morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e nós servimos o autor e consumador de nossa fé. É por isso que nós estamos aqui hoje, reverenciando a Deus nesse culto. E o que você ganha, os proventos que tem todos os meses, é Deus que tem te dado, e Deus tem multiplicado cada vez mais. De repente você pode estar falando, não é indo o salário que eu desejo, mas Deus vai multiplicar, mas o mais interessante, que aquilo que você tem, Deus não tem deixado faltar nada na tua casa, a despensa não falta nada para os seus filhos, para a sua família. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, em Provérbios capítulo 15, versículo 16, que o pouco com temor do Senhor é maior do que um tesouro com inquietação. O pouco que você tem, você consegue deitar na sua cama, no seu travesseiro e descansar em paz. Você tem um sono sossegado, você tem uma paz na sua casa, você tem uma paz interior. Não adianta você ter muito e não ter sossego. E nós temos sossego porque nós servimos ao Deus rico, um Deus poderoso, que pode fazer tudo muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E olhando mais para esse texto, Deus vem falando comigo também, que Deus ele levanta os pobres. O livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 8, fala que Deus ele levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Falando um pouco mais, esse texto vem dizendo sobre os diversos tipos de motivo para esse homem que poderia desistir. O outro motivo é não ter visão. A própria situação da humanidade era diversa. O versículo 47 vai dizer assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante nesse versículo 47, que essa expressão ela é designada exclusivamente para o Messias. E os líderes religiosos daquela época, eles não davam credibilidade nos milagres de Jesus. Eles estavam cegos, mas cegos espirituais. E hoje lá fora no mundo, as pessoas não acreditam mais nos milagres do Senhor Jesus. Não acreditam que Deus ele traz a existência das coisas que não existem. Deus é Deus do impossível. Ele pode fazer o que for, o que Ele quiser, porque tudo é dele. Ele governa o mundo. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus. É por isso que as pessoas estão desacreditadas, porque o inimigo, o adversário, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, eles estão cegando as visões das pessoas, que elas não conseguem nem enxergar a verdadeira graça e misericórdia que Deus tem pelas nossas vidas. E além disso, podemos observar que no versículo 48 diz assim também: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A própria multidão mandava ele se calar, mas cada vez que a multidão falava para ele se calar, ele clamava mais alto. Eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, seja ela no teu trabalho, seja ela na sua casa, seja ela na sua parentela. Se você está sofrendo uma perseguição no trabalho com o seu chefe, com o seu patrão, com o dono da empresa, não sei qual seja, eu vou dizer para você nessa noite uma palavra de Deus para a sua vida, que você não vai parar de clamar. Quando alguém se levantar contra a sua vida, é aí que você vai clamar mais ainda. Se você tem clamado, o seu clamor vai se aumentar mais, porque Deus ele vai ouvir o seu clamor. Deus ele está atento ao nosso clamor, porque a Bíblia vai falar no livro de Salmos, no livro de Salmos de número 120, vai falar: na minha angústia clamei o Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O profeta Jeremias vai falar no capítulo 33, no verso 3, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então cada vez que nós passamos por dificuldade, o nosso clamor aumenta. Assim como esse cego estava ali, sendo oprimido,
multidão querendo que ele parasse, e ele nunca parou, ele sempre clamou. E quanto mais nós clamamos, os nossos clamores chegam aos céus. Além desse cego ter alguns motivos para desistir, o cego Bartimeu também ele tinha qualidades e características de um vencedor, assim como nós também temos as nossas características de um vencedor. A primeira é que em meio às lutas, ele era persistente. Deus está interessado, são nos mínimos detalhes de nossa vida, porque aquele homem estava ali na beira do caminho, desapercebido por todos, ninguém dava valor para ele, e muitas vezes nós estamos ali em certas circunstâncias da vida, que ninguém acha que nós temos valores, mas o maior valor que pode dar para nossas vidas é o próprio Deus, é Ele que nos dá valor, Ele que nos valoriza. Deus sabe de tudo que passa pela nossa vida, porque Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem cuidado da nossa casa, Ele tem cuidado da nossa família. Esse mês é o mês da família, é o mês de agosto, e os cuidados do Senhor estão sobre toda a sua parentela. Os cuidados do Senhor estão lá na casa do seu filho, o seu filho que muitas vezes ele estava na presença do Senhor, foi criado no Evangelho, hoje ele está distante da casa do Senhor, mas Deus tem cuidado dele. O teu marido que está nas drogas, que está no vício, Deus tem cuidado dele mesmo ele estando lá, porque através das orações, das orações que você tem feito na madrugada, os joelhos dobrados, Deus ele está contemplando e está enxugando todas as suas lágrimas, e Ele está ouvindo o seu clamor. Não pensa que Deus não está ouvindo a sua súplica, porque Ele está ouvindo e está cuidando de você. Assim como a Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, e nem cegam, e nem juntam em celeiros, e o Senhor tem alimentado. Imagina de nós, imagina como o cuidado de Deus tem pela nossa vida. E esse cuidado que Deus tem pela nossa vida, ele não é um cuidado de um dia, não é um cuidado de um mês, de 2 anos. Esse cuidado que Deus tem pela nossa vida é um cuidado contínuo, é um cuidado de 24 horas por dia. Você está sendo cuidado pelo Altíssimo, aonde você for, Deus está cuidando, porque a Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua parentela todos os dias, e esse cuidado, ele vai sendo estendido cada vez mais, na tua família que de repente está em outro bairro, na tua família que está em outro estado, na sua família que está em outro país. Deus ele tem cuidado da nossa casa, Deus ele tem cuidado dos nossos entes queridos, e a sua oração nessa noite vai ser que Deus venha trazer a sua casa para os pés do Senhor, que um dia você vai poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. A sua caminhada nunca e nem será em vão. Pensa que você está caminhando, mas Deus tem colocado os cuidados dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que nós se colocamos diante de Deus e reconhecemos que Deus tem cuidado de nós, a nossa vida vai se projetando cada vez mais. Deus ele vem cuidando muito mais da nossa vida. E quando nós entregamos a nossa vida do Senhor, os anjos do Senhor também, ele vai nos guardando aonde for. Porque a Bíblia vai dizer, nos livros de Salmos, número 34, verso 37, Salmos de número 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor e os guarda e os teme. O Senhor tem guardado a nossa vida, Ele tem livrado, porque nós tememos ao Senhor. Não adianta o inimigo, nosso adversário, achar que nós não temos uma segurança, mas a nossa segurança vem da parte de Deus. Salmo 91 vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. De maneira nenhuma a sua família vai ser atingida pelos dardos do inimigo. A sua família não será atingida por nada, nem por doença, nem por praga, nem por nada. Não faltará nada, não faltará alimento, não faltará educação, não faltará prosperidade. Você não vai perecer,
Nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência. Isso é promessa de Deus, isso é Bíblia, não sou o que estou falando. Deus tem cuidado da tua casa e vai cuidar cada vez mais. O Salmo vai dizer, o Salmo de número 91 vai dizer, no verso 11, porque os seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eu quero dizer para você nessa noite, que aonde você estiver e aonde você colocar a planta dos teus pés, as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. As mãos do Senhor estão sobre a tua parentela. Não adianta o mundo dizer que não, o inimigo dizer que não vai, e não dizer que as coisas não vão dar certo. Tudo vai dar certo, porque Deus está contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Os anjos do Senhor que estão acampando contigo. Quando você acha que você não tem ninguém, o anjo do Senhor está do teu lado. Ele está do teu lado quando você sai da tua casa para o teu trabalho, quando o teu filho sai da tua casa, vai para a escola, quando o teu filho vai para a faculdade, quando o teu filho pega um ônibus, pega a van ou pega a Uber, o Senhor está ali guardando, está selando a vida dele, porque Ele cuida de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E outra coisa que nós podemos observar entre as qualidades e características de um vencedor é que esse homem chamado Bartimeu, ele teve determinação, porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós temos que determinar nas nossas vidas, determinar que o melhor de Deus há de vir sobre a nossa vida. As promessas irão se cumprir, os projetos e os ideais, aquilo que Deus tem projetado para a sua vida, que te prometeu há anos, não está esquecido. De repente você deve estar pensando: Senhor, porque até agora não aconteceu isso na minha vida? Será que eu não sou merecedor? Mas não, é porque no tempo certo, Deus ele vai te dar essa bênção, porque não sabemos de nada, o tempo de Deus, não o nosso. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 3, há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Não sabemos o tempo que vai acontecer, o dia, a hora, o momento, mas Deus ele está vendo, Deus ele está olhando por você. E outra coisa que esse homem teve, que é de muito interessante, é saber que ele descansou, porque nós passamos com momentos da nossa vida de muita ansiedade, é preocupação de tudo. Então nós precisamos descansar no Senhor, precisamos deleitar no Senhor, porque a Bíblia vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, e Ele vai contemplar aquilo que está nos propósitos dEle para nossas vidas. Salmo de número 37 vai falar: descansa no Senhor, e espera nele. Nós precisamos confiar mais em Deus, que muitas vezes a gente pensamos: Senhor, será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está nesse negócio? E às vezes colocamos uma certa dúvida no nosso coração. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Deus te trouxe nessa noite para confirmar na tua vida que Ele está contigo. Ele está contigo todos os momentos. Ao descansar, outra qualidade que esse homem tem foi a perseverança também. Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. O versículo de número 51, desse capítulo 10, 51 e 52, vai dizer: Jesus disse para este homem: o que queres que eu te faça? O cego disse: que eu tenha visto. E nessa noite Deus está te falando também. É um momento de reflexão. Deus está falando contigo: filho, o que queres que eu te faça? O que queres que você precise nessa noite? O que eu posso fazer por você? Qual a sua demanda? Qual a sua necessidade? O que você está precisando? Porque eu estou vendo o seu sacrifício, a sua busca incessante, a sua adoração. Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram em espírito e em verdade. E com a nossa fé, e com nossa determinação e perseverança, nós iremos conquistar algo mais além, algo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que nossos olhos, às vezes carnais, não conseguem enxergar, algo que o mundo não consegue entender quando existe
algo sobrenatural na nossa vida, aquilo que, porque se não tivermos fé, a gente não iremos conseguir alcançar a nossa parentela, porque a nossa parentela é de Deus, a nossa casa é de Deus, e precisamos exercer mais a nossa fé, colocar em prática, colocar a fé em ação, deixar um pouco da teoria e usar mais a nossa fé, crer mais naquilo que Deus pode fazer, porque a Bíblia vem dizendo que a fé, lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador do que os buscam, e nós precisamos colocar essa fé em ação e saber que o nosso galardão, ele vem do Senhor Jesus, é Ele que nos garante. Para concluir, que as minhas horas já estão indo, meu tempo já está terminando, quero concluir dizendo para você que muitas vezes, igreja, nós perdemos, muitas perspectivas de vida. Sabe por quê? Porque nós centramos todos os nossos problemas, às vezes, na nossa mente, a qual esses pensamentos, ele vem restringindo o nosso coração de adorador, e com isso deixamos um pouco espaço ou nenhum espaço para adorar a Deus. São tantas coisas que acontecem, são tantas outras prioridades que nós temos, que às vezes esquecemos até mesmo de sair de casa. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. A correria do dia a dia, esquecemos de falar isso. Mas nós temos um coração quebrantado, e um coração quebrantado e contrito jamais Deus desprezará. E servimos um Deus que Ele é poderoso e grandioso, que tem o poder para suprir todas as nossas necessidades. E para concluir, para entregar o microfone para o meu pastor, eu quero dizer para você uma palavra profética de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se eu e você não conseguirmos alcançarmos todos os nossos objetivos, todas as vitórias, todas as bênçãos aqui nessa terra, se cumprirá em nossas vidas o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11: se morremos com Ele viveremos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.